o primeiro templo fora erigido durante o período mais próspero da história de Israel. Grandes armazenamentos de tesouros para este fim haviam sido acumulados pelo rei Davi e a planta para sua construção fora feita por inspiração divina. 1 Crônicas 28, 12 e 19. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, completará a obra. Este templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu relativamente ao segundo templo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9-7. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que de um longo cativeiro, voltará a um país devastado e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício, porque devesse ser tão inferior ao antecedente. O sentimento que prevalecia é vividamente descrito pelo profeta: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não a está como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ageu 2:3, Esdras 3:12. Então foi feita a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a da anterior, mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o santuário recém-erigido. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shequina não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório, as tábuas do testemunho não mais deviam encontrar-se ali. Nenhuma voz ecoava do céu para tornar conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. Durante séculos os judeus em vão se haviam esforçado por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se cumprirá. Entretanto, o orgulho e a incredulidade lhes cegavam a mente ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne. O desejado de todas as nações havia em verdade chegado a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Mas Israel afastou de si o dom do céu que lhe era oferecido. Com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirara do templo. Já eram cumpridas as palavras do Salvador: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23:38. Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração ante a profecia de Cristo acerca da subversão do templo, e desejavam compreender melhor o significado de suas palavras. Riquezas, trabalhos e perícia arquitetônica haviam durante mais de 40 anos sido liberalmente expedidos para salientar os seus esplendores. Herodes o Grande, nele empregou prodigamente tanto riquezas romanas como tesouros judeus, e mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com seus dons. Blocos maciços de mármore branco, de tamanho quase fabuloso, proveniente de Roma para este fim, formavam parte de sua estrutura, e para eles chamaram os discípulos a atenção do Mestre, dizendo: olha que pedras e que edifícios. Marcos 13:1. A estas palavras deu Jesus a solene e surpreendente resposta: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2. Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal a fim de assumir o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes dissera que viria a segunda vez. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda, e como estivessem reunidos em torno do Salvador sobre o Monte das Oliveiras, perguntaram: quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Houvessem eles naquela ocasião compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos: os sofrimentos e morte do Redentor, e a destruição de sua cidade e templo teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo.
Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas a significação ser-lhes-ia revelada quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel, e especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador advertiu a seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24:15, 16, Lucas 21:20. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que a casa estivesse no telhado, não deveria descer a casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos, não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas, pela ereção de torres, muralhas e fortalezas em acréscimo à força natural de sua posição, tornará-se aparentemente inexpugnável. Aquele que nesse tempo houvesse publicamente predito sua destruição, teria sido chamado, como Noé em sua época, doido alarmista. Mas Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Por causa de seus pecados, foi anunciada a ira contra Jerusalém e sua pertinaz incredulidade selou-lhe a sorte. O Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias: ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias 3:9-11. Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria, pretendendo, embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo porque a sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria, e acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevindo em consequência de seus pecados. Posto que soubessem não ter ele pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança deles como nação. Se o deixarmos assim, disseram os chefes dos judeus, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos o nosso lugar e a nação. João 11:48. Se Cristo fosse sacrificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte, unido. Assim, raciocinavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote, de que seria melhor morrer um homem do que perecer toda a nação. Assim os dirigentes judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. E além disso, ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador porque eles reprovavam os pecados, tal era a sua justiça própria que se consideravam como povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. Portanto, continuou o profeta: por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miqueias 3:12. Durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém foi pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o Evangelho e assassinaram o Filho. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica. Foi dada a ordem: corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Lucas 13:7. Mas a misericórdia divina poupará ainda um pouco de tempo.
Muitos havia ainda entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo. E os filhos não haviam gozado das oportunidades nem recebido a luz, e seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles, ser-lhes-ia permitido ver como a profecia se cumpriu, não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. Quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhes fora concedida mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade. Obrigado por assistir. Deixe seu like e compartilhe.